Olá, seguidores! Como a história que eu vou contar hoje, eu tenho bastante conteúdo sobre ela, eu resolvi fazer em duas partes, dividir em primeira parte e segunda. Na primeira, eu vou falar sobre o desaparecimento de Mike Williams, como tudo aconteceu. E na segunda, eu vou falar sobre como o corpo dele foi encontrado depois de bastante tempo desaparecido e como esse caso foi resolvido. Então, preparem-se, porque a história de hoje é como se fosse um enredo de novela e eu tenho certeza que vocês vão gostar de assistir. Nascido em 16 de outubro de 1969, Jerry Michael Williams, ou simplesmente Mike Williams, como eu vou me referir aqui, ele nasceu em Bradford, no Tennessee, filho de um motorista de ônibus e de uma administradora de creche. Mike tinha um irmão mais velho que se chamava Nick. Os pais moravam em um trailer duplo naquela região, tudo porque queriam economizar o máximo de dinheiro possível e investir o que ganhavam na educação de seus filhos. Mike estudou na North Florida Christian School, onde ele se destacou como líder estudantil. Lá ele demonstrava que gostava muito de futebol e foi aonde ele aprendeu a caçar patos. E foi nessa época que ele conheceu e se tornou amigo de Denise Merrill. Com o passar do tempo, Mike foi para a universidade, onde estudou Ciências Políticas e Planejamento Urbano. Começou a trabalhar como avaliador imobiliário e nessa ocasião ele já tinha engrenado namoro com a Denise e os dois chegaram ao casamento. Ao se casarem, eles foram morar numa casa que ficava dentro de um loteamento luxuoso na região da Flórida. Em 1999, Mike teve a sua única filha, fruto do casamento com Denise. Na ocasião, ele resolveu fazer uma apólice de seguros com benefício de $1 milhão após a sua morte, com um amigo de infância de Denise, chamado Brian Winchester, que no decorrer da época em que Mike e Denise se conheceram até o ponto em que casaram e constituíram família, o Brian continuou fazendo parte dessa amizade também. Ele era amigo da Denise e se tornou grande amigo do Mike logo na sequência. Em meados do ano 2000, o pai do Mike faleceu. Em uma conversa com a mãe, ele disse a ela que gostaria de ter em sua conta em torno de $50 mil para tirar aquele ano de folga. 2 dias antes do seu desaparecimento, Mike demonstrava estar feliz, onde ele se reuniu com a família e comunicou a eles os planos que estavam fazendo junto com Denise. Depois ele planejava ter mais um filho com ela no ano seguinte e faziam planos de viagem também, incluindo um roteiro para a Jamaica, que eles estavam planejando juntos. Dia 16 de dezembro, Mike acordou bem cedo e antes mesmo de amanhecer, ele saiu de casa com um barco a reboque. Ele tinha planejado para aquele dia caçar patos no lago Seminole. Trata-se de um lago de 80 quilômetros de extensão, situado em Tallahassee, num canto da Geórgia, e ficava próximo à Flórida, no local onde Mike morava. Ao meio-dia, Denise começou a alargar seu pai que Mike não havia retornado da sua caçada de patos. O pai de Brian Winchester, juntamente com ele, começaram a fazer uma busca na região onde Mike foi praticar o seu hobby.
porém não tiveram sucesso. E a partir daqui, seguidores, começa a saga do desaparecimento de Mike Williams, pois desse momento em diante ele não foi mais encontrado com vida. Uma investigação foi solicitada e uma equipe de busca e resgate se concentrou em volta do Lago Seminouro para procurar por Mike, porém não tiveram sucesso. Algumas coisas em torno do lago foram encontradas, como um caminhãozinho ao qual Mike usou para rebocar o seu barco até o local. O barco dele estava a mais de 200 pés do local da rampa de acesso ao lago. Até mesmo uma arma que Mike usava para caçar os patos, uma arma de caça, foi encontrada que ainda estava dentro do estojo. Tudo isso, seguidores, estava em volta do Lago Seminoure, menos o Michael. Mike Williams ainda continuava desaparecido. Os investigadores experientes procuraram manter a calma com os familiares. Eles alegaram que o corpo desaparece naquele lago, leva em torno de 3 a 7 dias para ser encontrado. E com o tempo, com chuva, que não estava ajudando naquela ocasião das buscas ali, acontece de levar um pouco mais, dentro de uns 10 dias. Porém, seguidores, esses 10 dias passaram e mesmo assim o corpo do Mike não foi encontrado. Alguma coisa de errado, então, a polícia percebeu o que estava acontecendo. O tempo foi passando, a polícia ainda chegou a encontrar um chapéu camuflado na região, mas não teve certeza se aquele chapéu era do Mike ou não. Quando chegamos em fevereiro de 2001 e o corpo não foi encontrado, a polícia resolveu encerrar as buscas. Denise se manifestou, dizendo que nem os esforços dispensados pela polícia e da equipe de resgate e nem as investigações propriamente do caso indicaram que houvesse um acidente naquela região envolvendo o desaparecimento do seu marido, do Mike. Muitas pessoas experientes da região acharam tudo aquilo muito estranho. Por quê? Houve mais de 80 corpos que apareceram naquela enseada ali onde o Mike desapareceu. Só que todos voltaram. O Mike foi o único que não retornou. Houve ainda a suspeita de que o Mike havia sido vítima da fome dos jacarés. Ele pode ter sido devorado pelos jacarés naquela região, mas ainda assim isso não se sustenta, pois era uma época de inverno, fazia muito frio e não é um momento propriamente dito que os jacarés costumam fazer as suas refeições, se é que vocês me entendem. Em junho de 2001, um pescador achou um par de perneiras flutuando no lago e, naquele mesmo momento em que isso aconteceu, ele chamou as autoridades. Uma equipe de mergulhadores foi para o local e, além dessas perneiras, eles encontraram também uma jaqueta de caça e uma lanterna no fundo do mar. Ao verem essa jaqueta, eles conferiram que em um dos bolsos havia a licença de caça de Mike, onde constava uma foto e a assinatura dele. Não havia marca de dentes nas perneiras e nem resíduos de DNA em nenhum dos itens encontrados. No entanto, Denise Williams, na ocasião, fez uma solicitação ao governo local, às autoridades do local, para que Mike Williams fosse declarado morto e ela pudesse reivindicar o seguro de vida deixado pelo marido. Diante das circunstâncias, como Mike não foi encontrado, ela alegou a possibilidade dele ter sido devorado por jacarés ou qualquer outro animal aquático que houvesse no local. E com essa justificativa, seguidores, um juiz deferiu o pedido de Denise. Mike Williams estava sendo, naquele momento, declarado morto e Denise podia reivindicar seu seguro de vida. Todos aceitaram isso normalmente. Denise Williams, o melhor amigo Brian Winchester e outras pessoas ao redor. Mas como já sabemos, seguidores,
a justiça cega, mas ela enxerga no escuro. Havia uma pessoa em meio a todas essas outras que aceitaram essa conclusão dos fatos e não aceitou. E essa pessoa era justamente a mãe de Mike Williams. Seguidores, o motivo da mãe de Mike não ter aceitado que o filho fosse declarado morto sem que seu corpo fosse encontrado, a localização do corpo muito tempo depois e o desfecho desse caso, eu vou apresentar na parte 2 desse vídeo. Então, até o próximo vídeo.